Graça e paz, irmãos. Nós estamos mais uma vez gravando um vídeo. Estamos impossibilitados de estarmos juntos no templo devido à pandemia que nós estamos vivendo, mas nós temos a grande oportunidade de nos aproximarmos do Senhor através da oração, através da comunhão, que nós estamos cada vez mais próximos do Senhor. Eu quero meditar com vocês nesse dia. Nós não vamos poder estar na escola bíblica dominical juntos, mas nós vamos estar estudando nesta manhã sobre a oração. Vivemos um momento onde muitas pessoas estão falando com Deus. O salmista, no Salmo 121, ele disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse exato momento, o mundo inteiro está olhando para o alto, esperando do Senhor uma providência divina. E só Ele tem resposta, só Ele tem solução para o problema que nós estamos vivendo. Se Deus não colocar a mão, ai da nação. Mas eu quero pensar mais com vocês, quando Jesus ensinou a orar. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9, o Senhor disse assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus estava ensinando uma oração que nesta oração nós podemos retirar grandes lições. Então ele apresenta como as pérolas mais valiosas que nós devemos buscar na oração. Veja os tesouros apresentados na oração modelo. Eu quero levar vocês a pensar comigo nesse momento, quando nós devemos apresentar os valores mais importantes de uma oração. Você sabe quais são os valores mais importantes de uma oração? Primeiro valor que eu posso extrair na oração de Jesus, o mestre por excelência, aquele que nos ensinou todas as coisas, inclusive a orar. Ele disse que a primeira importância que eu tenho que extrair dessa oração é o mandamento. O mandamento é: Pai nosso que estás nos céus. É incrível como apenas uma frase como essa, inicial de uma oração, ela pode conter tanta luz para a vida do cristão. Eu começo a ver Jesus trazendo em nós um sentimento de comunhão com o Pai Celeste. Quando nós olhamos ao longo da Bíblia, Adão, começando por Adão, mesmo antes do pecado, com toda a sua intimidade, ele não ousou chamar Deus de Pai. Um outro patriarca, Noé, homem que andou com o Senhor num momento de graça e luz no meio de uma geração perversa e corrompida, também não ousou chamar Deus de Pai. Muito menos Abraão, amigo de Deus, também não ousou apresentar-se diante do Altíssimo com tanta intimidade. E nem Davi, o rei da comunhão, do louvor, da adoração, se referia ao Senhor como rocha, ele se referia ao Senhor como Altíssimo, como socorro, como fortaleza, como guarda de Israel, mas não ousou chamar Deus de Pai. Aí vem Jesus, e em Jesus é que o relacionamento Pai e Filho entre Criador Santo e as suas criaturas pecaminosas, essa relação ela é celebrada de um modo mais elevado, mais próximo, quando Jesus nos ensina a ver Deus como o Pai Celestial. Meus irmãos, tratar a Deus como Pai reflete a nossa consciência acerca de um Deus pessoal, de um Deus amoroso e de um Deus poderoso. Tratar a Deus dessa forma, como Jesus nos ensina, nos faz vermos a comunhão com os outros irmãos, com os outros filhos. Interessante que a Bíblia, Jesus não fala, não é meu Pai, e sim Pai nosso, meu e de todos os outros irmãos. Então o cristão que não sabe relacionar-se, não sabe orar. Note como viviam os primeiros cristãos, lá em Atos capítulo 2.
Atos capítulo 2, os primeiros cristãos viviam de uma forma bonita, a igreja modelo, a igreja primitiva. Diz a Bíblia que eles perseveravam na comunhão e nas orações, Atos 2:42. No versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos. E no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes. Então o Pai não é meu, é nosso. Olha que visão bonita que Jesus traz para nós. É por isso que o salmista, Davi, no Salmo 122, versículo 1, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas no versículo 8 ele disse: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Que maravilha! É uma vida de comunhão com o Pai e com os seus filhos. Ela diminui a distância entre o Pai que está nos céus e nós, os filhos que estamos aqui na terra. Interessante que Jesus nos ensina a ter comunhão com o Pai e os seus filhos. Além disso, ele nos ensina numa oração como essa, em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, a submissão. A submissão é algo que eu preciso ter, para quando eu olho para Deus, eu preciso ser submisso a Ele. Senhor, a tua vontade. Ele disse: o teu nome, o teu reino e a tua vontade. A existência humana só tem sentido quando se posiciona sobre Deus. Isso deve ser refletido na nossa conversa com Ele. Primeiro Ele, depois eu. Foi o que disse João Batista: convém que Ele cresça e eu diminua, porque toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dada ao Pai. Observe uma coisa, meus queridos. Quando a igreja foi pela primeira vez perseguida e ameaçada, lá em Atos capítulo 4, versículo 23 ao 31, reuniu-se toda a igreja para a oração com dois firmes propósitos, e eu quero pensar com vocês. A igreja estava numa dificuldade, todos ali precisavam orar, a igreja reunida em oração, mas em Atos capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: entronizou o Pai, quando ele disse: tu, soberano Senhor. Mas em Atos capítulo 4, versículo 30 e 31, diz assim: concede aos teus servos que anunciem a tua palavra. Vocês podem perceber que a visão nossa não está em nós, está no Senhor. Como é que eles queriam que Deus desse a ele visão e desse a eles intrepidez para anunciar a tua palavra? Com intrepidez da mesma. E depois, enquanto estendiam as mãos para fazerem curas, e Deus fez curas e sinais maravilhosos. Eu quero ir com vocês em Atos capítulo 4, quando ele chega no versículo 31, ele diz o seguinte: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus para um momento como esse, onde nós estamos vivendo uma pandemia? O que significa isso? É uma epidemia disseminada em extensa área geográfica, em grande parte de uma população, é o que nós estamos vivendo. Só Deus para curar a nossa terra. Só Ele por nós nesse momento. Enquanto eles estendiam as mãos, curas eram feitas. Eu desafio você, povo de Deus, eu desafio você, meu irmão, leve os seus olhos para o alto, fala com Deus, tenha alegria de depender do Senhor, porque só Ele tem solução para os nossos problemas físicos e espirituais. Note que os sinais não eram para o bem-estar da igreja, mas para a gente acompanhar a pregação do Evangelho, e foi o que aconteceu. Versículo 31 de Atos 4, por isso é tão importante saber que a prioridade da oração é o Pai, a prioridade da oração é o seu reino. Sem submissão não tem oração, porque o Senhor Jesus ensinou: teu nome, teu reino, tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a sua vida nesse momento? Você que está confinado dentro de casa, você que talvez seja obrigado a sair. Sabe, meus queridos, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, Deus chama o teu povo e diz o seguinte: se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos que o Senhor sare a nossa terra. Terra, ouça a palavra de Deus, ouça a vontade de Deus. Pense comigo, dependemos do Senhor para tudo. Eu estava pensando esses dias num texto lá em Salmo 131, versículo 2, que diz assim: porque uma criança desmamada ainda deseja os braços da mãe. Por quê? É porque ela mesmo, não dependendo mais do alimento vital dos seios maternos, ainda mantém uma relação de submissão e dependência. Meus irmãos, seja os braços da mãe, ou seja, é o colo pelo colo, somos nós, é a busca de Deus por causa de Deus. Busca Deus pelo que Ele é. Irmãos, é isso que deve refletir a nossa oração. É isso que deve refletir a nossa consciência clara de que uma vida só tem sentido quando o Pai vem em primeiro lugar. Foi o que o Senhor disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Do que você precisa hoje? Nós precisamos de duas coisas nítidas: que o Senhor sare a nossa terra e que o Senhor perdoe os nossos pecados. A oração verbaliza a posição espiritual diante de Deus. E eu quero ensinar vocês nesse momento, assim como Jesus tinha preocupação, e eu quero passar para vocês as mesmas: faça pedido nobres ao Senhor. A oração de Jesus disse que nós precisamos ter nobreza no nosso pedido. Jesus ensinou a pedir pão, perdão e livramento, Mateus capítulo 6, versículo 11, 12 e 13. Os melhores antídotos contra o egoísmo são a comunhão e a submissão ao Pai e aos seus filhos. Um crente ajustado a esses dois trilhos não fala bobagens na presença de Deus. Você encontra isso em Eclesiastes 5, 1 e 2. Não almeja ilusões, não é mesquinho nas suas petições. Tiago, sempre tão objetivo, nos diz uma coisa que eu quero passar para você nesse momento. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a luta a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres ou em vossos deleites. Três coisas Jesus nos ensina nesse momento. Três pedidos de ouro. Mateus capítulo 6, ele começa falando no versículo 11: o pão de cada dia. Você precisa disso. Isso é vital para a nossa vida. Deus ensinou uma lição muito importante lá no Êxodo, em Israel, quando Deus tirou o povo ali do Egito para levar a terra prometida. Êxodo capítulo 16, versículo 4, disse que diariamente ele mandava a porção do maná diária. O povo não tinha de onde extrair comida, e Deus mandou comida para aquele povo. Esse pão era suficiente para cada dia, nem mais nem menos, é diário. Será que nós estamos buscando o alimento espiritual assim como nós buscamos o alimento material? Nós corremos aos mercados, aos açougues, às padarias para encher as nossas despensas, mas será que nós estamos recorrendo a Deus para encher o nosso espírito com a tua presença, com o teu Espírito Santo? Ah, meus queridos, nós precisamos atentar para as coisas de Deus. Que coisas serão acrescentadas àqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, em Mateus 6,33. O Senhor disse aqui, o que comer e o que vestir, no Mateus 6,25. Uma vida simples é o que Ele quer para nós. As riquezas não estão incluídas nessas coisas. Além do pão de cada dia, nós devemos pedir também o perdão de cada dia. Na oração, versículo 12, a melhor parábola para a gente convencer, para nos convencermos, se encontra em Mateus 18, 23 a 35, sobre aquele credor incompassivo que rogou e recebeu o perdão de uma grande dívida que ele tinha, mas não soube repassar a misericórdia perdoando uma pequena. Ele tinha uma dívida grande, mas alguém devia algo muito pequeno para ele, e ele não perdoou.
e acabou perdendo a sua dose de misericórdia. Se você tem retido perdão a alguém, pare agora mesmo. Reflita como estão as suas orações. Será que ela não está valendo? Corra, corra, perdoe o seu próximo e depois volte e se ofereça a sua vida, a sua oferta material, os seus bens ao Senhor. E aí ele diz mais uma coisa: o livramento de cada dia. Versículo 13: dá-nos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você pode evitar muito de ser tentado, mas não conseguirá deixar de ser tentado, porque a cobiça está dentro de cada um de nós. Eu preciso pedir que Ele não me deixe cair em tentação. Portanto, esse terceiro pedido é muito importante. Você vai precisar dele, talvez hoje, talvez essa semana, sabe? O Senhor está dizendo aqui: livra-se do maligno. O maligno é o diabo, que vem induzindo, incentivando, desmotivando, trazendo más notícias, colocando medo, fazendo com que você olhe para o próximo com raiva e você não dispense o perdão, que é tão importante. Por isso Deus falou na oração: me dê o pão de cada dia, me dê o perdão de cada dia, me dá o livramento de cada dia. Ele disse: livra-nos do maligno, ou seja, livra daquele que vem tentando a minha vida. É tão importante, meus queridos, que precisamos levar ao Pai Celeste esta súplica. É Ele que me ajuda. O que tem tentado você? O que tem tirado a sua paz? O que tem deixado você sem sono? O que tem deixado você angustiado? Encontre virtudes do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, as virtudes do Espírito que Deus quer para você: amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, coisas que estão acima da lei. Sabe, você precisa alicerçar a sua vida cristã sobre estas bases. E eu quero concluir esse estudo desta manhã dizendo algo tremendo para você, meu querido e minha querida. É tão belo o final desta oração modelo, especialmente porque Jesus retoma o sentido mais valioso da nossa vida: glorificar a Deus. Porque ele diz o seguinte: pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Reflita com sabedoria nessas orações, nessa oração modelo que Jesus tem passado para mim, para você. Ore mais. Dedique-se mais ao Senhor. Faça uma reflexão nesses dias. Como eu estou diante de Deus? Será que eu tenho pedido coisas? Eu vou te dar uma dica de ouro. Peça coisas a Deus. Coisas que quando você partir dessa terra, não vão ficar. Tudo que vai ficar são demais coisas. Peça a Deus amor para você dispensar aos outros. Peça a Deus atenção. Peça a Deus que te dê porção diária do teu Espírito Santo para que você viva regozijando diariamente da presença do Senhor. E que Deus, em Cristo Jesus, abençoe ricamente a sua vida, a sua família e todos os seus. Amém. Fique na paz do Senhor.